Nesse vídeo eu vou compartilhar com você os 4 passos que eu usei para sair do zero e conquistar minha aprovação no concurso do TJ São Paulo com 93% de acerto. E eu quero adiantar que o 4º passo foi aquele que realmente virou a chave para mim, mudou a minha história nesse concurso do TJ e é o que vocês mais erram, é o que vocês mais têm dificuldade. Então fica até o final do vídeo para você não perder nada do conteúdo. O primeiro passo que eu usei para o concurso do TJ São Paulo e recomendo fortemente que você também use é analise as provas anteriores do TJ. Aqui a gente tem uma vantagem, se liga, alguns concursos públicos têm um problema que é variar muito a banca que organiza. Então, por exemplo, um concurso X, determinado ano vem a banca FGV organizando, é um perfil. O outro ano vem a banca VUNESP organizando, é um outro perfil. No próximo ano vem a banca CESP, é um perfil diferente. Então você não consegue entender o padrão daquela prova. Isso não acontece com o TJ São Paulo. Aqui, historicamente, a banca organizadora é a VUNESP. Tanto que eu faço questão de entrar aqui no site da VUNESP e mostrar para vocês, olha isso, a quantidade de resultados mais recentes que aparecem quando a gente joga escrevente no site da VUNESP. Então, ó, a gente tem aqui, ó, aba escrevente, site da VUNESP, escrevente, site da VUNESP, escrevente, escrevente. Então, a VUNESP organiza historicamente esse concurso do TJ São Paulo. Isso faz com que a gente consiga prever o padrão da banca e mais, quais são os artigos mais cobrados. Tendo a mesma banca, ela tende a repetir vários artigos. Quer um exemplo disso? Ó, eu fiz questão de fazer um levantamento aqui para vocês, por exemplo, de direito administrativo. O artigo 252, olha aqui a quantidade de vezes que ele caiu no TJ São Paulo. Ele caiu no TJ 2006, caiu no TJ 2007, caiu no TJ 2013, caiu no TJ 2014, caiu no TJ 2015, ou seja, é um artigo que a banca gosta muito, é um artigo que você precisa saber. Então esse primeiro passo é importante porque você entende o perfil da banca e já sabe quais são os artigos mais cobrados. Você já chega na prova sabendo o que a banca mais gosta. Inclusive, eu fiz questão, pessoal, olha só, de mapear para vocês quais são os artigos mais cobrados no TJ São Paulo de todas as matérias. Então, português o que mais cai, matemático o que mais cai, raciocínio lógico o que mais cai, direito constitucional o que mais cai. Eu vou liberar para vocês gratuitamente, tem um link aqui no primeiro comentário. Clica no link, entra lá no grupo de WhatsApp, que eu vou mandar um arquivo com todos os assuntos que mais caem no TJ São Paulo, com base na análise que eu fiz das provas anteriores. Isso já vai facilitar demais o seu caminho até a aprovação. Entra lá no grupo para ter acesso a esse material que vai facilitar demais a sua vida para o próximo TJ São Paulo. Bora lá para o segundo ponto, que é a escolha de um bom material. Quer ver um erro muito comum que as pessoas cometem quando vão escolher o material? Primeiro erro muito comum é escolher um material tão enxuto, mas tão enxuto que não tenha todos os assuntos que vão cair na prova. Mas você fica feliz porque você vê pouquinhas páginas e fala, pô, isso aqui eu dou conta de estudar, beleza. Mas ele não vai te dar condições de ser aprovado no TJ, então cuidado com o material muito enxuto. Segundo erro muito comum é o oposto, é o material muito longo. Então são milhares e milhares de horas de videoaula para você assistir, milhares e milhares de páginas que você precisa ler, e aquilo tem muito mais coisa do que vai cair no edital. Então você está estudando coisa além do que você precisa, ou seja, está perdendo tempo. Então o material ele precisa ser direto ao ponto, nem tão pequeno e nem tão longo. Terceiro erro muito comum na escolha do material é pegar material muito genérico. Então, material para concurso público. Pessoal, isso não existe. Existe, por exemplo, material específico para o TJ São Paulo, material específico para o INSS, material específico para a Caixa, com a banca examinadora, com o perfil das questões que mais caem. Isso sim é um material direto ao ponto. Materiais genéricos vão fazer com que você estude coisas que não caem na prova. Quer um exemplo, uma analogia? Vamos lá. Se você sabe que está com problema no coração, você prefere buscar um clínico geral ou especificamente um cardiologista que sabe muito sobre aquele seu problema? É claro que um médico especificamente para aquele seu problema vai te trazer um diagnóstico muito mais preciso, ou essa é a regra. Existe uma ou outra exceção? Pode existir, mas a regra é que quanto mais específico para aquele concurso for o seu material, maiores são as suas chances de aprovação. Mais um erro muito comum na escolha do material é pular de galho em galho, o concurseiro que fica pulando de galho em galho. Deixa eu te explicar como é que é. Você está estudando com material lá, beleza, tá gostando do material, tá estudando, vem alguém e sopra no seu ouvido dizendo que chegou um material milagroso e que em 10 dias você vai ser aprovado no TJ. Opa, aí você migra, muda de material, começa a estudar por esse outro material. Aí essa mesma pessoa, pouco tempo depois, vem e sopra na sua orelha dizendo, Ivan, encontramos a fórmula mágica.
em 7 dias você é aprovado no TJ São Paulo com esse material aqui. Opa, aí você migra e muda de material de novo. Ou seja, você estudou com 3 materiais e não estudou com nenhum, porque você não consegue chegar até o final de nenhum deles. Então, a sua reprovação é certa no TJ São Paulo se você ficar pulando de galho em galho. Então, escolha um material que vá direto ao ponto. Terceiro passo para o TJ São Paulo é montar um bom plano de estudo. Aqui as pessoas já começam a ter dificuldade, principalmente porque entram no projeto de estudar para concurso público achando que estão entrando numa corrida de 100 metros, que ela precisa estudar uma semana, 5 horas por dia e pronto, ela vai ser aprovada. E aí aqui a minha dica é a seguinte, eu também no começo cometi esse erro. Eu queria estudar muitas horas no mesmo dia. Não é assim que funciona. Eu venho fazendo vários cursos de neurociência, principalmente no Hospital Albert Einstein, e os especialistas, eles são unânimes em falar. É muito melhor que você estude menos horas durante mais dias do que você concentre muitas horas em menos dias. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele não consegue se concentrar 5, 6 horas naquela mesma atividade. Então é muito melhor que você faça intervalos entre os seus estudos. Então monte um plano de estudo com 2 horas de estudo por dia. 1 hora, dá um intervalo, faça mais 1 hora. Isso vai fazer com que você se sinta mais motivado para estudar. Porque mais um problema é o seguinte, eu vou estudar 5 horas hoje, essa é a minha meta. Amanhã também 5 horas, e quarta-feira 5 horas, quinta-feira 5 horas. O que acontece? Segunda-feira você até estuda 5 horas que você está começando no projeto, está animado. Terça-feira você já estuda 4 horas, já sente uma sensação esquisita. Quinta-feira você estuda 2 horas, porque você já não tem mais aquele pique. E aí a sensação é de frustração. E muitas pessoas acabam desistindo, acabam ficando pelo caminho, porque estudam do jeito errado. Então, terceiro ponto, monte um bom plano de estudo. Comece ali com 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas e meia, não 5, 6, 7 horas. E siga uma ordem específica das matérias. Quer um exemplo? Vou colocar aqui o circuito loop na tela, que foi o cronograma de estudo que eu usei. Como que funciona isso aqui? Segunda-feira eu estudava língua portuguesa, tá vendo aqui, ó, português está em verde a primeira matéria. Depois eu estudava matemática, depois processo civil, depois raciocínio lógico. Perceba que há uma ordem de matérias específicas para seguir, mas não uma data da semana. Então, por exemplo, segunda-feira eu posso estudar português e matemática. Excelente. Terça-feira eu tô com menos tempo na minha agenda, então eu vou estudar só processo civil, por exemplo. Quarta-feira eu tô com mais tempo na minha agenda, então eu posso estudar raciocínio lógico, informática e português novamente. Então perceba que aqui você não vai fazer um estudo fixo de 2 matérias por dia, mas sim um cronograma mais flexível que a gente só vai se importar com a próxima matéria a ser estudada. Então terceiro passo, montar um plano de estudo real para o concurso do TJ São Paulo. O quarto passo, o mais importante, é ir montando um material de revisão enquanto você estuda. Então, independentemente se você está estudando por videoaula, por apostila, por PDF, você já precisa ir montando um material de revisão para nas vésperas da prova do TJ, quando a prova estiver mais próxima, você já ter um material para revisar rápido os pontos que são mais importantes. Como é que eu fiz a minha revisão? Existe uma técnica que a gente usa chamada de revisão farol. Vou colocar aqui e mostrar para vocês que ela une 2 pontos importantes. Revisão espaçada e revisão por questões, que é aquilo que realmente mais funciona quando a gente fala de estudo para concurso público. Então tá aqui o material de revisão farol, esse aqui é de direito penal especificamente. E qual que é o lance aqui? Ele é baseado em perguntas. Então em direito penal, de acordo com o Código Penal, o que são considerados papéis públicos? Beleza, essa aqui é uma pergunta. 2. Há alguma hipótese de crime privilegiado em relação à falsificação de papéis públicos? Sim ou não? E se tiver, quais são? É crime a simples conduta de guardar objeto destinado à falsificação do papel mencionado acima? Então perceba que são várias perguntas que vão fazendo com que você precise lembrar daquilo que você acabou de estudar. Beleza, então você vai respondendo mentalmente essas perguntas. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai me dizer se você achou essa pergunta fácil, média ou difícil. Ivan, eu achei fácil, beleza. Você vai clicar aqui com o botão direito, vai em preenchimento e vai colocar verde. Essa aqui foi fácil. Ivan, a 2 eu achei bem difícil. Clica com o botão direito, vai em preenchimento, coloca em vermelho porque você achou difícil. A 3 eu achei média, eu soube responder, mas demorou um pouquinho mais, ou eu respondi de um jeito incompleto, então ela foi média. Você vai fazer
ali a assinalar a bolinha amarela média. Ivan, o que isso vai me ajudar, essas bolinhas coloridas? Quando você achou uma questão fácil de responder, quer dizer que você já fixou um pouco melhor o conteúdo. Então você pode revisar essa matéria depois. Você pode dar mais tempo entre o estudo e a revisão. Agora, se você achou a pergunta difícil, você precisa revisar aquele conteúdo com muito mais frequência para que você memorize. Então a revisão farol é o fundamental para você acertar mais questões nessa prova. Então por isso que eu falo que esse método de revisão aqui, ele mudou o jogo para mim. Eu estava acertando 13 das 40 questões de direito. Depois que eu fiz a revisão do jeito certo, eu gabaritei direito, usando esse método da revisão farol, que une duas estratégias. Primeiro, revisão espaçada, então estuda, revisa. E revisão por questões, que para mim é o melhor método de revisão. Na sua prova, vão ter questões. Então treinar a revisão por questões é aquilo que mais se aproxima da sua prova. Então esses foram os 4 passos iniciais que eu usei para conquistar minha aprovação no TJ. Eu quero que você deixe nos comentários qual dos 4 passos mais gerou valor para você. Qual dos 4 passos você falou, puta, isso aqui eu sinto que vai mudar o jogo pra mim no próximo concurso do TJ São Paulo? Já deixa nos comentários. E aí aqui pra fechar uma notícia importante. Se você quiser aprofundar em cada um desses passos, eu vou fazer um evento gratuito chamado Projeto TJ São Paulo, em que eu vou te explicar no detalhe cada um desses passos. Vai ser um projeto com 4 aulas, mais longo que esse vídeo, que a gente vai no detalhe para realmente você chegar muito preparado para o próximo TJ São Paulo que está se aproximando. Se você quiser participar comigo desse evento do Projeto TJ São Paulo, você vai tocar no link que está no primeiro comentário, é só clicar no link, você vai entrar no grupo de WhatsApp lá, eu vou liberar gratuitamente o acesso às aulas do projeto para você. Então toca no link para a gente se ver na primeira aula do zero até a aprovação no TJ 2024. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like e deixa nos comentários qual dos 4 passos mais vai te ajudar